Irmãos, bom dia. Nós vamos você já pode adiantando aí? A gente vai fazer a leitura de Gênesis 7. A gente vai cantar um hino antes de iniciar a nossa meditação aqui nesta manhã. Nós queremos, assim, dar bom dia a todos, saudar a todos na paz de Cristo, né? Louvar a Deus por estarmos juntos mais uma vez, né? E mês de maio é o mês da família, né? O mês do lar. E eu acho que esse mês do lar é o mês mais propício para comemorar o mês do lar, porque nós somos, de alguma forma, conduzidos a viver em casa, viver em família. E não tem jeito, todo mundo fica dentro da casinha, para viver os dilemas do dia a dia mais intensamente. Então, nós louvamos a Deus que nós somos família, mas família de Deus, né? Somos um Amém. que Deus salvou, chamou para serviço dele. Então, nós vamos cantar um cântico chamado Família Debaixo da Graça. Os irmãos talvez já ouviram esse cântico na igreja. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, porque meu lar na presença do Senhor. Amém. Graças a Deus. Esse hino nós vamos cantar algumas vezes esse mês nos nossos encontros, assim, pela internet. Se a gente tiver a possibilidade de voltar à igreja, nós cantaremos também lá. Mas a gente vai passar essa letra para o grupo no WhatsApp e a gente vamos poder aprender a música e também a letra para que a gente possa cantar juntos aí essa música, em nome de Jesus. Bom, Gênesis capítulo 7, verso 1 e o verso 13, tá bom? Gênesis 7, 1 e verso 13. Diz assim, Gênesis 1, 7, verso 1 e verso 13.
Diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Verso 13. E nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles, 14, todos os animais segundo as espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, sobre as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros, tudo que tem asa. E aqui a gente termina só destacando o verso 1 e o verso 13. Deus deu uma ordem, Noé e sua família, então, cumpriram. O que nós podemos ver nesse texto aqui, meus irmãos? O que esse texto fala a nós como família e família de Deus? E aqui a gente pode tirar vários exemplos para a nossa vida, onde nós podemos perceber que Noé teve a sua família salva, a sua família alcançada pela graça de Deus, a sua família protegida pelo Senhor. E aqui nós podemos ver, então, que a arca, ela é um símbolo de Cristo no Antigo Testamento. Ela simbolizava Cristo. Quem estava dentro da arca, como a família de Noé, estava salvo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Portanto, a arca é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. É um símbolo da salvação que Cristo, ou seja, representou e foi no Novo Testamento. Então, olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver Cristo em vários aspectos, né? Cristo representa o templo no Antigo Testamento. Cristo, ele era representado, Adão, melhor, representava Cristo. Os sacerdotes representavam Cristo. Então, a gente vê que a arca representava Cristo e a sua salvação. E aqui, o que esse texto nos fala, né, sobre esta arca, sobre esta família salva? O que esse texto nos ensina sobre salvação? A primeira coisa que nós podemos destacar aqui, que uma família salva é uma família que foi alcançada pelo amor divino, o amor infinito de Deus. Como o pai que ama os seus filhos, nós podemos ver exatamente aqui, querendo um pai colocar o filho para dentro de casa por causa da noite ou por causa de alguma chuva. Nós podemos ver aqui o cuidado de Deus ao se aproximar de Noé e falou: entra na arca. É um pai cuidando do filho no meio de uma futura tempestade que aconteceria para abalar o mundo. Então Noé e toda a sua família foram alvos do amor de Deus. Perceba que, embora ele construiu a arca, ele foi o construtor com sua família da arca, ele então só entrou definitivamente na arca quando Deus mandou. Antes não entrou para morar lá. Ele tinha sua casa onde estava, ia lá e construía, voltava para casa. Mas entrar e ficar na arca com o objetivo da chuva vir, só entrou quando Deus o chamou, quando Deus o convidou. Deixando bem claro a mim a você de que quem estava à frente da vida, da família de Noé, era Deus. Deus é que dirigia cada passo, e esse passo salvífico, salvador, na vida de Noé e da sua família. E aí nós lembramos daquele hino, né? As tuas mãos dirigem o meu destino, acaso para mim não haverá. Portanto, nós podemos ver aqui com clareza que o chamado de Deus a Noé foi exatamente um chamado semelhante ao chamado de Cristo ao pecador. Quando Cristo fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus, da mesma forma, chamou Noé: entra na arca,
Deus convoca Noé a entrar no aspecto de salvação, onde ele e sua família estaria salvo. Então, nós podemos ver que esse chamado, ele tem uma relação clara com a salvação em Cristo Jesus. Ele tem um aspecto muito bem definido e muito semelhante ao chamado que Cristo faz ao pecador para se arrepender, crer no Evangelho e ser salvo para todo sempre. Então, nós podemos ver aqui que o Senhor Deus, ele chama e salva nitidamente aqueles que são alvos do seu amor. Noé, na graça de Deus, foi alcançado por esse amor infinito, não por méritos que ele tinha, embora fosse um homem íntegro, mas Deus fez aliança com Noé. Deus quis amar Noé, e esse amor foi alvo da sua graça infinita e do seu grande amor para a vida dele e da sua família. E aí nós podemos ver na Bíblia, vários exemplos desse amor de Deus por famílias. A gente poderia falar de Zaqueu e toda a sua casa. Nós poderíamos falar do carcereiro de Filipos e toda a sua casa. Poderíamos falar de Lídia e toda a sua casa, que foram alcançadas pela graça de Deus. Mas nós queremos destacar Levi ou Mateus, que revela claramente esse amor de Deus convidando, Deus chamando, Deus alcançando pelo seu amor. Jesus vai à coletoria dos impostos e chama aquele homem, segue-me. E aquele homem segue a Jesus, deixa tudo. E momentos depois, diz o texto de Marcos, que ele na sua casa, ele prepara um banquete e chama pecadores, seus amigos, para ali estarem, e Jesus ali vai e anuncia o evangelho, prega a palavra, mostrando que Zaqueu, sua casa, se tornou agora um ponto de evangelismo, um ponto de pregação do evangelho. Aquele homem foi alcançado pelo amor de Deus, e esse amor, então, era repartido com outros também. Então, uma família salva, uma família que está debaixo dessa graça, é uma família que foi alcançada como a família de Noé, pelo grande amor infinito de Deus. O amor que Paulo vai dizer que nos constrange, porque éramos pecadores e não merecedores, mas ele, com a sua graça, nos alcançou e nos deu a bênção de viver na família de Deus, no povo do Senhor. Estando vós mortos nos seus delitos e pecados, ele vos deu vida. Então, nós podemos concluir que família salva é uma família que está debaixo, envolvida, coberta pelo amor infinito de Deus. Segundo lugar, nós podemos perceber nesse texto uma segunda verdade. Uma família que é salva é uma família que confia plenamente na palavra de Deus. Desde o primeiro contato que Deus teve com Noé, no capítulo 6, nós podemos ver claramente que ele prontamente, ao ouvir a palavra, ele não deixou de dar crédito a ela. Ao contrário, ele creu. Ele creu que os seus contemporâneos, se não acreditassem, não dessem crédito ao que Deus também estava fazendo através da sua vida, pereceriam. O fato é que Noé e toda a sua família creu no que Deus disse. Não acreditou que era uma historinha, uma conversa fiada, uma palavra que iria passar. Não é assim não, Deus. Você vai deixar isso não vai acontecer, o mundo não vai ser destruído nada. Ao contrário, Noé teve fidelidade, responsabilidade e, sobretudo, respeito e confiança na palavra de Deus. E aí nós vemos o seguinte: quando a palavra de Deus não é conhecida, meus irmãos, ela é desprezada. O que resulta exatamente é numa família que tem uma falsa fé, uma família que tem crendices. Quando não há crença na palavra de Deus, a família vai se pautar em alguma religiosidade que não seja Deus e sua palavra, ou em crendices,
ou em falsas religiões, ou em tabu, ou alguma coisa assim. E aí nós vamos ver claramente, né, de que muitos vivem assim. Eu estava vendo um missionário essa semana trazer um relato sobre o trabalho dele lá entre os índios, lá no Rio Negro, lá no Amazonas. E ele disse o seguinte, que lá as famílias, os índios não são crentes, muitos não são cristãos. E aí eles têm vários tipos de crendice, vários tipos de rituais. E um dos rituais que revela um aspecto de fé no que eles creem é pegar a pessoa num momento da vida para ter tipo uma forma de batismo, é tirar a pessoa dentro do seu lar, pegar um galho e dar várias varadas na pessoa até ela sangrar no seu corpo inteiro. E no final, eles pegam e dão uma pimenta para a pessoa comer. Você já imaginou isso? O que uma falta de fé em Cristo faz? O que a falta de fé na palavra de Deus faz? Eles dizem também o seguinte, que se eles estão andando de barco lá, uma cobra passa pela frente do barco, eles entendem que alguma coisa ruim vai acontecer. Outro também, se eles estão em casa, um caldo derrama, eles dizem, vem doenças aí. Então, são um povo que o quê? Que tem crendices, tabus, não confiam na palavra. A vida deles é pautada, a família deles é pautada por falsa fé, falsas crenças. E aí nós vamos ver o seguinte, que a família de Deus tem a bênção, o privilégio de ter a palavra de Deus como base do seu lar. Não baseadas em rituais malignos, em rituais por crendices, por coisas que podem acontecer, por tabus, por historinha, né? Olha, conta se é assim, né? Não, a família de Deus, ela é baseada na palavra de Deus. E isso traz uma fé firme, segura, uma fé moldada segundo o propósito de Deus escrito na sua palavra. Noé e sua família viviam assim, confiando plenamente no que Deus disse na palavra do Senhor. E aí nós vamos lembrar daquele versículo bíblico, né? Os que ouvem as minhas palavras e as praticam é considerado como homem prudente. E construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, vieram os ventos, as águas dos rios encheram e deram com ímpeto contra a casa, que não caiu, porque a sua casa estava construída sobre a rocha. O fato de nós sermos famílias que confiam na palavra do Senhor é de termos uma família estabilizada, não em falsas crenças, mas sim na palavra do Senhor. O Salmo 28 diz isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E aí ele vai falando da esposa, dos filhos, aí ele repete, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Portanto, irmãos, famílias salvas são famílias que têm a palavra de Deus como base, de regra, de fé e prática. Famílias conduzidas exclusivamente pela voz soberana do Senhor. Segundo lugar, terceiro, a gente pode destacar aqui uma outra verdade. Famílias salvas são verdadeiras testemunhas e aliadas a uma vida de santidade em tempo de crise ou em tempo de calamidade. Famílias salvas são verdadeiras testemunhas aliadas à santidade em qualquer tempo, inclusive no tempo de crise, em tempos ruins. Essa semana que passou, eu vi ali uma reportagem sobre a família do jogador Neymar.
E aquele jovem jogador, ele já ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro. Já está definido a vida dele. Interessante de ver isso, sabe por quê? Que o dinheiro não é a base de tudo na família. E ele era uma pessoa, nas informações que tem, cristão, né? Crente na sua origem, de infância, família crente. Mas o dinheiro entrou naquele lar e destruiu aquele lar. A mãe já não vive mais com o pai vive com a mulher, o filho vive com mulheres à torta e direito, que é Neymar. A irmã também, ou seja, o dinheiro destruiu aquele lar. O que era para ser para a glória de Deus, está sendo para destruição. O interessante é que antes a família era unida, agora destruiu aquele lar. E aí a gente vê o seguinte, que vive uma família não baseada no princípio bíblico, mas é uma família baseada no mundo e no que o mundo propõe, no que o mundo acha que é normal. Noé viveu num tempo assim, irmãos, num tempo de violência, viveu num tempo de idolatria que substituía o culto a Deus, viveu num tempo de imoralidade, viveu num tempo de amargura, ou seja, pessoas amargas e injustas, viveu num tempo muito ruim. Mas o fato é que nesse mundo, nesse tempo perdido e mergulhado no pecado, Noé e sua família andavam com Deus. Noé e sua família estavam servindo ao Senhor. Nesse tempo de calamidade, de pecado, de afastamento de Deus, Noé, como descendente de Enoque, que andou com Deus, que era o seu bisavô, foi um homem também que procurou a não se afastar do caminho de Deus, mas foi um homem íntegro, fiel e certamente conduzindo assim a sua família. E aí nós podemos ver com clareza, né, que esse padrão de vida fez a diferença no seu tempo. Tanto é que Deus olha e vê somente Noé, um homem íntegro, somente ele. No mundo completamente depravado pelo pecado, Noé e a sua família estavam vivendo de maneira, dando testemunho e de maneira santificada. E aí nós vemos então que aquele estilo de vida foi o estilo de vida que testemunhou o nome do Senhor, onde o seu padrão de vida não foi moldado pelo prazer, pelo pecado, mas simplesmente segundo a vontade do Senhor. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para os nossos dias, né, a gente vê que não estamos tão diferentes do tempo de Noé, né? A gente vê a corrupção, a gente vê a imoralidade, a gente vê a mentira, a gente vê o pecado fluindo, né? Mas a palavra de Deus nos chama para que nós sejamos família de Deus. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Família salva é uma família, portanto, que está querendo viver uma vida de santidade no mundo que vivemos, querendo ser testemunhas de Deus e no tempo em que vive, para que o pecado não prevaleça, mas sim a santidade, o querer ser diferente no tempo de qual corrupção ou em qualquer tempo que o mundo esteja, a família de Deus revela quem de fato é o seu caráter e quem de fato é o seu Senhor. Quarto lugar, irmãos, família salva é a família amparada pela graça de Deus. O mundo em que nós vivemos está sendo açoitado pelas tempestades.
não há segurança, não há salvação. Os nossos dias não há esperança. O mundo está sendo açoitado a mão de Deus. E aí a gente vê o seguinte, que Noé vivia em algo semelhante. Ou seja, sua família estava agora dentro da arca, protegida pelo Senhor. Deus mandou e ele fez. A arca foi o instrumento da sua salvação, amparo, proteção, livramento. Conduzidos pelo Senhor, Noé e sua família foram cuidados e livres do perigo. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que o socorro de Noé e o socorro do justo está no Senhor, Criador do céu e da terra. A família do justo tem consciência que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, ele é o socorro bem presente na tribulação. É a família que tem a certeza que não precisa temer, nem se espantar, porque o nosso Deus está conosco por onde quer que a gente ande. Então, nós vemos que em nossos dias a humanidade ficou tão consciente de que são pessoas frágeis. O homem, nos nossos dias, com esse problema que assola o mundo, tem consciência de que ele é frágil. Isso aconteceu para revelar claramente que é o homem. E aí nós vemos o seguinte, que embora haja possibilidade, por exemplo, da violência ser contida com a polícia, agora, diante desse vírus, nada pode ser contido. Todos estão expostos, todos estão numa situação de possibilidades. Não sabemos de onde ele vem, como tratar, não tem um remédio. O homem está sendo confrontado com ele mesmo, mostrando, olha, tu és pó. E aí nós vamos ver o seguinte, que a família que teme ao Senhor, embora possa até passar por esse problema, ela tem a certeza de que Deus é o seu amparo e proteção. Tem a consciência de que o nosso Deus é o nosso socorro. Tem a consciência, como diz o salmista, da consciência de fragilidade. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então nós podemos ver, então, os que estão em Cristo entram nesta arca, estão em Cristo, têm a certeza da salvação e desfruta não do desamparo, mas tem da parte do Senhor a sua proteção e o seu livramento. Nós lembramos do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão ou cajado me consolam. Família salva é família amparada, protegida em qualquer situação pelo Senhor. Último lugar, irmãos, concluindo aqui. Família salva está livre do juízo. O dilúvio foi exatamente um acerto de contas de Deus com o mundo da sua época. Deus enviou chuva e acredita-se que a chuva que veio, o monte mais alto, ainda acima dele ficou uns 10 a 15 metros de água. Perceba a quantidade de água, então, que veio. Essa é uma estimativa de quantidade de chuva e de água que inundou o planeta. Então, a gente vê exatamente que Deus deu tempo para o arrependimento. Deu muito tempo para aquela multidão olhar para aquela arca e ver o sinal daquilo que viria a acontecer, do juízo. Ele viria com juízo na época de Noé. E aí Deus deu tempo para que a humanidade buscasse o Senhor enquanto ele estava perto, invocar o seu nome. E eles não quiseram. Mas quando a chuva caiu, o juízo de Deus veio sobre a terra. A porta, diz o texto, no final, estava fechada. O tempo oportuno foi dado. O que foi predito aconteceu. E aí o que Deus planejou de destruir o homem com o seu juízo aconteceu. Porque o homem viu
não creu, e Deus enviou o seu julgamento sobre todos, menos sobre a família de Noé. Quando a gente olha para os nossos dias hoje, nós podemos ter a mesma consciência. O mundo está debaixo de juízo. O mundo está sofrendo o juízo de Deus. Não tem saída. Mas os que estão em Cristo, diz a palavra de Deus, que nem a morte nos separa do seu amor. Os que estão em Cristo, a família de Cristo, está exatamente certa de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos a consciência, meus irmãos, que o Senhor Jesus virá e na sua volta será o grande julgamento. Mas nesse período até lá, Deus também tem pesado a sua mão sobre a humanidade. E a única alternativa, a gente sabe disso, né? Para o homem é entrar na arca. Como não é? Entrar em Cristo é ser de Cristo, é ser família de Cristo. Entrar na porta que é Cristo. E a Bíblia diz em João 10, né? Se eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Então, a única alternativa para fugir do juízo final é a família estar em Cristo, confiando em Cristo, tê-lo como único e suficiente Salvador. Família salva. É a família livre do juízo, ou seja, de Deus, para a humanidade, juízo que será realizado por Cristo Jesus. Concluindo aqui nesta manhã, mês de maio, mês da família. Nós estamos vivendo dias difíceis, a humanidade tem visto isso, nós também estamos atentos a isso. Mas uma coisa é certa, né? A família que está em Cristo está na arca. Estar em Cristo é estar protegido, é estar debaixo da graça de Deus. Nós louvamos a Deus porque esta graça e esse amor chegou até nós. E por mais difícil que seja qualquer tempo para a humanidade, para a igreja que está neste mundo, nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele. E a família que está debaixo da graça, ela é edificada pelo Senhor. O Senhor edifica a nossa casa. O Senhor também é o nosso guarda. Ele, portanto, é o Senhor da nossa vida e do nosso lar. Louvado seja Deus por essa salvação, por essa certeza de salvação que Cristo e Deus oferece ao seu povo pela sua maravilhosa graça. E esta salvação serve para que nós, nesse tempo, sejamos como família de Noé, testemunhas, né? E aliadas à santidade, a este mundo que está perdido, que jaz no maligno. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, falta 5 minutos, né? Estaremos orando pelas nossas famílias ao longo desse mês, será o nosso pedido, né? E no nosso WhatsApp aí, da igreja, tem um motivo de oração aí para cada dia. E hoje, dia 3, é o dia de orarmos pela questão, orando para pregar com ousadia, né? Orar para que nós preguemos o evangelho com ousadia, com destemor, com firmeza, né? Então, a gente vai estar por esse motivo aí também, orando pelo nosso lar. Eu queria só pedir uma oração, já colocamos no grupo aí, pelo missionário Ronaldo Lidório e sua esposa. Eles estão com esse vírus. Esse irmão realiza um ótimo trabalho lá no norte do país, em várias
tribos indígenas com vários missionários. Um homem de Deus que tem sido usado pelo Senhor. Então, vamos lembrar dele aí também, nesse momento. Alguém tem algum pedido de oração ou alguma gratidão? Elci. Tem algum pedido de oração? Pedido de oração? Ou gratidão, é? Só agradecer. Tá bom. Coisa de agradecer a Deus, né? Porque Tá jóia. Então, ok, agradecer a Deus pela vida da Elci, da sua irmã, e as bênçãos de Deus de ter derramado. Dona Zélia, tem algum pedido de oração ou gratidão? Vamos agradecer a Deus pela vida, por todas as nossas famílias, por todas as pessoas que estão sofrendo neste momento, que o Senhor esteja nos guardando e abençoando aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil. Amém. Ionice, família Ionice, Zete, Dona Nilda aí, tem algum pedido de oração, Lenice? Gratidão, pastor. Agradecer, pastor. Ok. Gratidão. Amém. Seu Sino. Agradecer, pastor. Só Ótimo. agradecer. Então, nós vamos orar com o diácono Seu Sino por esses agradecimentos e incluir que Deus nos ajude nas nossas famílias para que preguemos o Evangelho, né? E também pelo missionário. Vamos orar. Oremos. Temos 2 minutos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia. O domingo sabemos que o dia do Senhor, todos os dias do Senhor, a tua igreja reunida em oração, a tua igreja em jejum. Meu Deus, por essas pessoas, ó Pai, que estão, meu Deus, com essa doença, os missionários ali, meu Deus, que estão passando por dificuldade, muitas das vezes vendo as pessoas que tanto eles amam, ali, lá, aqueles índios, meu Deus, pessoas que estão morrendo, mas estão pedindo pela misericórdia do Senhor, Pai. Abençoa, a mão do Senhor esteja sobre eles, guardando-os, fortalecendo, porque tudo está na mão do Senhor, o propósito do Senhor é mostrar que só o Senhor que é nosso Deus. Verdade. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada crente, cada pessoa, Senhor, que está em oração. Meu Deus, que possa, meu Deus, libertar, livrar desse vírus, meu Deus, que está, meu Deus, trazendo grande medo pelo povo, para que breve estaremos, ó Pai, no templo ali, para te glorificar o teu santo nome, Pai. Amém, Deus. Eu peço também, meu Deus, pelos médicos, meu Deus, que estão cuidando dos pacientes, peço pelos enfermeiros, meu Deus, a mão do Senhor esteja sobre eles,